Boa noite! Opa, no Facebook ainda não entrou. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Boa noite para quem vai chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Boa noite, pessoal aqui do Facebook. Me digam se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá tudo certo por aí. Tô tentando fazer uma coisa aqui, mas não vai dar não. Aí, tá tudo certo. Boa noite, Luna, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Gente, que felicidade estar aqui mais uma noite com vocês. Deixa eu ver, tô achando essa câmera um pouquinho. Aí. Opa, mudei. Peraí. Aí. Que felicidade estar aqui com vocês mais uma noite, podendo compartilhar aqui com vocês algumas coisas, podendo ajudar vocês aqui a lidarem de forma cada vez melhor com a ansiedade de vocês, né? Hoje, não só hoje, né? Vocês têm percebido aí aqui pelos stories, pelos vídeos, que eu ando meio descabelada. Né? Mas o que acontece, gente? Pessoa tá com muito calor. E aí eu prendo o cabelo e fico um pouquinho descabelada. Mas assim, vamos focar no conteúdo mesmo, tá? Vamos focar no conteúdo, que é o que importa. Para quem não me conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Marina, eu sou psicóloga. Eu ajudo pessoas aqui. O foco do meu trabalho é ajudar pessoas a lidarem melhor com a sua ansiedade, a viver de uma forma melhor, com mais equilíbrio emocional, com mais paz, com mais alegria. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lucília. Viver de uma forma mais alegre, de uma forma mais tranquila, sem ser vítima dos seus próprios pensamentos, sem ser vítima de si mesmo, estando aí no controle da sua vida e lidando de uma forma melhor, então, com a ansiedade. Boa noite, Georgia, boa noite a todo mundo que for entrando aí. E hoje, então, a gente vai falar sobre ansiedade. Eu defini aqui, meus horários estão muito bagunçados essa semana, minha agenda tá uma loucura. E aí o meu marido voltou a trabalhar, então os meus horários estão um pouco bagunçados, mas por hora as lives semanais vão ser às 8h35, tá bom? Se mudar, eu aviso vocês, mas por enquanto vai ser às 8h35. Então vamos lá, bora começar. Vamos falar aqui hoje. Hoje eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês sobre ansiedade. Então, se vocês tiverem dúvidas aí, se vocês quiserem me contar alguma coisa, vamos fazer uma live terapia aqui, né? Não uma terapia, mas tirando dúvidas, né? Sobre ansiedade, que é o que eu tanto gosto de falar. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu trouxe aqui algumas dúvidas que eu recebo muito, as dúvidas mais frequentes. Essa live aqui foi meio de susto, né? Eu avisei vocês de última hora, porque eu me organizei aqui de última hora para fazer também. Então, eu peguei as perguntas mais frequentes que eu recebo, as perguntas mais importantes, e eu vou responder aqui hoje para vocês. Certo, gente? Qualquer coisa, me chamem aí. E antes da gente começar, pessoal aqui do Facebook, marquem aqui embaixo, marquem aqui nos comentários uma pessoa, fica aí o desafio para vocês. Marquem aí uma pessoa que vocês sabem que é muito ansiosa e que precisa de ter esses conteúdos aqui também, precisa de estar aqui conosco. E pessoal aqui do Instagram, aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nele e envia essa live aqui para pelo menos uma pessoa que você acha que vai ser ajudada, tanto vocês aqui do Insta quanto aqui no Facebook. Vamos espalhar aí para a gente poder ajudar mais pessoas, certo? Então vamos lá, então vamos começar. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. É uma coisa muito engraçada. Quando eu faço live sábado de manhã, aparece um monte de gente no Instagram e não aparece ninguém no Facebook. Aí quando eu faço live quarta-feira à noite, aparece um monte de gente no Facebook e não aparece no Instagram. Então eu acho que eu vou ter que começar a fazer live nesses 2 dias, 2 lives por semana, para todo mundo poder assistir. Mas vamos lá, vamos começar então. Pergunta que eu mais recebo aqui
disparado. Opa, tô recebendo comentários aqui e não estou vendo. Boa noite, Daniela. Boa noite, Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma dúvida que eu recebo bastante aqui. Marina, o que é ansiedade? Né? Por quê? Eu falo tanto de ansiedade, mas o que de fato é essa ansiedade, né? Então, vamos lá, gente. A ansiedade Vou contar uma história para vocês, para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que você tem aí uma questão com a pandemia. Vamos entrar aí nessa história da pandemia. Eu tive uma paciente, eu ia trazer para vocês, mas eu vou contar a história da paciente mesmo. Eu tive uma paciente, que eu não vou falar o nome dela, que óbvio, mas essa paciente, ela me procurou falando no começo da pandemia. E ela estava muito preocupada com a questão da pandemia, o que ela ia fazer, como que ela ia lidar com aquilo, né? E aí, o que ela começou a fazer? Por ela estar se sentindo tão ansiosa, ela começou a pesquisar. Ela estava muito preocupada, muito ansiosa, principalmente porque os pais dela eram idosos. Então, ela estava muito preocupada com isso. E aí, a gente começou, então, a trabalhar isso. E o que ela começou a fazer foi a pesquisar muito, estudar muito sobre formas de lidar melhor com a pandemia, sobre como se proteger, sobre o que fazer da melhor forma possível, para ajudar os pais delas a não contraírem o vírus, né? Por que eu tô contando isso para vocês? Porque o que é a ansiedade, então? A ansiedade, gente, ela nada mais é do que como se fosse o alarme de uma casa. Sabe o alarme de incêndio de uma casa? Ele toca ali quando tem algum perigo por perto. A nossa ansiedade, ela serve para nos proteger. A nossa ansiedade, ela tá ali para nos ajudar a saber que tem algum perigo acontecendo e que a gente precisa de tomar alguma atitude para que aquilo não nos machuque, para que aquilo não nos, acabe conosco. Então, no caso dessa minha paciente, a ansiedade dela ali, ela estava servindo justamente para isso, para ajudar ela a se preparar e se proteger contra o vírus que estava chegando. Então, entendem que até aí é uma ansiedade boa? Ela sentiu uma ansiedade boa, uma ansiedade que coloca ela para frente, uma ansiedade que ajuda ela a se movimentar. Sabe quando a gente machuca a perna e aí faz um machucado? Então, aquele machucado ali existe, aquela dor ali, a gente sente aquela dor justamente para a gente saber que nós estamos sofrendo com alguma coisa. Então, aquele machucado, ele tá ali para nos mostrar, olha, você precisa de cuidar desse machucado, porque senão essa perna vai inflamar, esse braço vai inflamar, não sei. Isso vai inflamar e você vai ter um problemão se você não cuidar disso. E a nossa ansiedade, gente, ela serve exatamente para a mesma coisa, ela é um machucado. E ela nos avisa ali que, olha, tem alguma coisa errada, tem algum perigo aqui que você está correndo e você precisa de, então, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para que essa ansiedade, para que esse perigo ele não venha acontecer de verdade. Então, na realidade, a ansiedade ela serve para isso. Porém, o que acontece? A ansiedade, essa ansiedade que eu contei aqui para vocês é uma ansiedade boa. É uma ansiedade equilibrada. Só que nem sempre a nossa ansiedade é assim. E aí, o que acontece, então? Muitas vezes, voltando ali no exemplo do alarme da casa, né? Muitas vezes, gente, o alarme da nossa casa, ele está desconfigurado. E a qualquer sinalzinho, ele começa a disparar. Sem ter um motivo aparente para o disparo. E a nossa ansiedade, então, quando ela está em desequilíbrio, ela começa a fazer isso também. Ela começa a disparar mesmo quando não tem perigo nenhum. Então, a ansiedade, quando ela está desequilibrada, ela começa a aparecer para nós, mesmo quando nós não estamos sofrendo nenhum tipo de perigo. E aí a gente começa, então, a falar sobre uma ansiedade ruim. Entende a diferença? E aí, voltando lá no caso daquela minha paciente, ela conseguiu ali se colocar para frente para ajudar os pais dela a não contraírem o vírus. Porém, essa mesma ansiedade que ajudou ela a lidar, uma hora ela entrou em desequilíbrio. E aí essa minha paciente não conseguia mais dormir, ficava tendo pensamentos catastróficos, pensamentos de e se eles morrerem, e se acontecer alguma coisa com eles.
E se eu morrer? E se eu pegar? E se eu não puder trabalhar? Entende? A ansiedade, então, ela nada mais é do que algo que serve para nos proteger, mas que para nos proteger ela precisa de estar em harmonia, em equilíbrio, para ela cumprir a função dela. Porque quando ela está em desequilíbrio, ela acaba trazendo medo, angústia, aperto no peito e muitos outros sintomas que eu vou falar aqui. Mas a ansiedade, então, ela é o pensamento acelerado no futuro. Tem algo que vocês talvez já tenham até ouvido eu falar aqui, né? Que a ansiedade, ela nada mais é do que a gente achar que o leão é maior do que ele realmente é e que a nossa espada é menor do que ela realmente é. Então a gente pensa demais, a gente não consegue viver a nossa vida porque a gente pensa demais no futuro, a gente pensa de forma catastrófica nesse futuro e ao mesmo tempo que a gente tem esses pensamentos de que o futuro é muito cruel, a gente também acha que a gente não vai ser capaz de lidar com aquilo. Então, a ansiedade é isso. Como saber, então, se eu tenho ansiedade, né? Uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Como que você vai saber, então, que você é uma pessoa ansiosa? Eu te garanto que você é. Eu não vou fazer nenhuma explicação sobre isso. Eu te garanto que você é uma pessoa ansiosa. Nossa, Marina, como assim você me garante que eu sou uma pessoa ansiosa? Gente, se a ansiedade ela serve para nos proteger, ela é algo instintivo. É algo que nasceu conosco. Faz sentido isso para vocês? A ansiedade, então, ela nasceu conosco. Gente, eu tô olhando para cá e para cá porque aqui é um Instagram e aqui é o Facebook, tá? Então, por isso que dá essa pequena diferençazinha. Deveria levantar a câmera aqui do celular para ficar na mesma altura, mas eu não achei meu tripé, então vamos assim mesmo. Enfim, todo mundo tem ansiedade, então. Sabe por quê? Porque a ansiedade ela serve para nos proteger. É algo nosso, é algo instintivo. Lá na época das cavernas, então, a gente sentia ansiedade, a gente sentia o coração acelerar, as vistas turvas e tudo mais. A gente tinha todos os sintomas da ansiedade quando a gente sentia que estava correndo algum perigo. E essa ansiedade nos ajudava, então, a lutar ou a fugir desses perigos, né? Então, a ansiedade é algo instintivo. Então, todos nós temos. O que nem todo mundo tem é uma ansiedade desequilibrada, que é justamente aquela da qual a gente estava falando, que é uma ansiedade onde nós ficamos o tempo todo paralisados, né? A gente fica o tempo todo pensando que está correndo perigos, nem sempre esses perigos são reais, e a gente fica ali paralisado e não sabe lidar com aquilo. Então, com certeza nós somos todos ansiosos, porém algumas pessoas têm essa ansiedade desequilibrada. E como que eu sei que a minha ansiedade está desequilibrada? É simples. Como que tá a sua vida? Você está conseguindo viver tranquila, pensando no aqui e agora? Ou seus pensamentos são muito mais nos problemas, nas questões, nas adversidades? Os seus pensamentos, eles estão te atrapalhando? Eles estão acelerados a ponto de você não conseguir viver a sua vida da melhor maneira possível? Se sim, a sua ansiedade está desequilibrada. E aí a ansiedade, ela traz vários sintomas, né? A ansiedade, então, ela traz o coração acelerado, dentre alguns dos sintomas, tá, gente? A ansiedade traz coração acelerado, as vistas turvas, tremedeira. Tem pacientes que eles começam... Como que eu vou explicar para vocês? Eles têm a sensação de não estarem no corpo deles. Então, não tem nem como explicar isso muito bem para vocês, mas eles acreditam que eles não estão dentro do corpo deles, porque a sensação ali é tão enorme que parece que eles não estão ali. A pessoa ela tem um sentimento de desrealização. O que é isso? Ela não acredita, ela não consegue ver as coisas como elas realmente são. Então, eu tinha uma paciente, por exemplo, que eu lembro dela me contando que ela via as pessoas flutuando, que ela via as casas chegando pertinho assim das vistas dela. A pessoa, a ansiedade ela fica tão grande que isso começa a afetar os sentidos dela. Então, tem inúmeros sintomas para ansiedade, né? Mas alguns deles são coração acelerado, tremores, vistas turvas, sensação de nó na garganta, dor no estômago, espinha, sim.
Insônia, sim. Psoríase, também. Não conseguir ficar paralisado, sim. Enfim, são inúmeros sintomas. Lá na clínica, com os meus pacientes, durante as sessões, a gente tem um momento só para verificar os sintomas da ansiedade. Então, de 0 a 10, eu vou falando cada um dos sintomas e eles vão me dizendo como que aquilo ali está para eles. E isso ajuda bastante a gente a entender aqui um pouquinho mais sobre os sintomas da ansiedade, né? Então, esses são alguns dos sintomas. Você pode ter entre os mais diversos sintomas, né? Mas esses costumam ser os piores, assim. Tem um sintoma também bastante específico e que atrapalha bastante também, que é a pressão. A sua pressão sobe, sua pressão fica super alta, você não sabe por quê. Aí você vai no médico, o médico pergunta se você está usando droga, né? E aí o que acontece? Você faz todos os exames, você não tem nada, era ansiedade. Então sim, a ansiedade também tem essa capacidade de fazer a sua pressão subir. Quando eu trabalhava com meu marido, falando um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, eu e meu marido, a gente trabalhava no mesmo lugar antigamente. E a gente era namorado na época. Então, quando a gente trabalhava junto, lembra que eu sempre conto aqui pra vocês que eu tive depressão por conta de um emprego que eu tive e tal? Então, o meu marido também. Ele teve depressão também por conta do mesmo emprego. Pra vocês verem o quanto que esse emprego era maravilhoso. Fica uma dica aqui pra vocês. Não trabalhem em call center. Mas, enfim. A gente trabalhava nesse mesmo lugar. E eu lembro, eu tinha sintomas diferentes dos dele, né? A minha questão sempre foi muito mais voltada para depressão. Mas eu lembro que ele, na época, com os estresses tão grandes daquele trabalho, ele começava, a pressão dele subia exageradamente. E aquilo nunca tinha acontecido. Ele sempre foi uma pessoa muito quieta, muito calada, muito reservada. Então a gente achava que ele era tranquilo, né? Só que de repente esse menino chegava, falava assim: nossa, tô com uma dor na nuca. Falava uma tranquilidade, gente. Nossa, tô com dor na nuca. Ok, dor na nuca, normal, né? De repente começava essa nuca doer demais, a gente corria pro médico, chegava lá, a pressão dele tava 17/5, 17/6. E era um transtorno. Na época eu não sabia o que era isso. Eu não sabia, não tinha experiência, né? Eu não era formada ainda, eu não sabia o que era isso. Mas hoje eu sei que realmente era ansiedade, né? Então ele chegava lá com a pressão super alta e aí eles davam remédio para ele e melhorava. E o que sarou essa pressão alta dele? Começou a tomar remédio para pressão, fez um monte de exame de coração, fez aquele mapeamento, sabe que eles colocam um aparelho assim, você tem que ficar o dia inteiro com aquele aparelho no braço para medir sua pressão de tempos em tempos. Fez aquilo, gente, os exames sempre davam ok. A única questão que ele tinha era a pressão alta. Sabe o que sarou ele? Pedir conta não, ser mandado embora, porque ele levou tanto atestado, ele levou atestado até ele ser mandado embora. Porque ele não aguentava mais ficar ali. Então, a ansiedade, ela é isso. Ela traz inúmeros sintomas, às vezes a gente nem acha que é ansiedade, mas todo sintoma ruim que você sente no seu corpo pode ser ansiedade. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado com isso. E fica uma dica aí pra você, se você sente alguma dor, se você tem alguma questão, você sempre vai no médico, chega lá e os seus exames nunca dão nada, muito provavelmente é ansiedade, seja lá qual for o sintoma, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa de tomar cuidado também. Certo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão entendendo? Me deem um feedback aqui, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. Nossa, eu falo tanto que a minha garganta começa a secar. Ainda mais esse calor, né? Outra pergunta aqui que eu recebo bastante também. O que fazer, então, né? Porque a gente sabe o que é ansiedade, a gente já viu o que é ansiedade, quais são os sintomas. O que a gente precisa de fazer? A Lucília falou aqui, passei por 3 cardiologistas. Sim, com certeza. O que a gente faz primeiro é ir no cardiologista, ir em outros médicos, né, para tentar encontrar ali a questão e a gente nunca encontra. E deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tive depressão também, eu tinha muita dor no coração, eu não sabia o que fazer. Meu cabelo começou a cair,
E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu fui no cardiologista. Ele fez um monte de exame, não deu nada. E aí ele me passou remédio. Agora eu esqueci o nome, mas se bem que eu nem poderia falar aqui, né, o nome do remédio. Mas ele me passou um remédio para ansiedade. Então, muita gente vai sim no cardiologista para ver se tá com problema no coração. E na verdade, quando a gente vai ver a ansiedade. Mas vamos lá então. A gente já sabe quais são os sintomas, a gente já sabe o que é ansiedade. E o que fazer então durante uma crise de ansiedade? Quem aí já teve uma crise de ansiedade? Coloca uma mãozinha aí pra mim, deixa eu ficar sabendo aí quem já teve uma crise. Daquelas de coração acelerado, falta de ar, não conseguir respirar, muitas vezes a gente vai parar no hospital. Inclusive eu atendi o telefone agora mesmo de uma paciente nova e ela me ligou desesperada falando que ela precisava de atendimento porque ela estava tendo crises horríveis de ansiedade. E ela marcou já pro meu próximo horário disponível porque ela não estava aguentando. E aí, então, essas crises, elas são horríveis, né? E o que a gente tem que fazer, então, nesses momentos de crise? Deixa eu beber água de novo, minha garganta é super seca. Existem muitas coisas que a gente pode fazer durante uma crise. Existe uma técnica, anotem aí. Existe uma técnica que sempre que eu faço a Semana da Ansiedade Equilibrada aqui, que é um evento online gratuito que eu faço, ensinando aqui a controlar a ansiedade. Faz tempo que eu não faço, mas em breve eu farei novamente. Enfim, sempre que eu faço esse evento eu ensino essa técnica aqui, que é a Acalme-se. Anota esse nome aí, Acalme-se. Acalme-se que é isso? É uma técnica onde cada letrinha da palavra acalme-se é uma coisa que você tem que fazer para lidar melhor com a sua ansiedade. Vou passar aqui bem rapidamente, só para vocês entenderem o conceito. Se vocês quiserem, tem vídeo aqui no meu Instagram, no meu Facebook, falando sobre isso. Então, eu vou falar aqui bem rapidamente, porque isso aqui precisaria de uma live inteira só para falar sobre isso. Mas eu gosto dessa técnica justamente porque ela aborda todas as outras técnicas, né? Se você entende essa aqui, você consegue colocar todas as outras orientações em prática. Eu tenho uma sessão dentro do meu plano terapêutico aqui, que é só ensinando essa técnica, porque ela engloba todas as outras técnicas que ajudam aí a controlar a ansiedade. Então, é acalme-se. Como que funciona isso? Deu a crise de ansiedade. A primeira coisa que você tem que fazer, que é a letrinha A de acalme-se, é aceitar a crise. Aceitar no sentido de saber que aquela crise ali vai parar. Uma hora, né? Ela chegou, você já teve outras crises e uma hora essa crise vai embora. Então você precisa de aceitar que aquela crise está ali, porque quanto mais você lutar contra ela, mais forte ela vai ficar. Então é melhor que você aceite ela. Outra coisa, contemple as coisas ao seu redor. E a gente entra aqui numa coisa que eu sempre trago para vocês também. Nossa, que calor que tá aqui. Jesus Cristo. Vocês estão... Aí tá calor também, gente, porque aqui, assim, ó, tá impossível de viver. Vamos lá. A segunda letrinha aqui, né, é contemple as coisas ao seu redor. E o que é isso? É justamente a questão da atenção plena que eu sempre trago aqui. Quando nós temos ansiedade, a nossa mente está muito focada no mundo das ideias, que é no futuro ou no passado. A proposta da atenção plena, a proposta de contemplar as coisas ao seu redor, é justamente trazer a sua atenção para o aqui e agora. Porque no presente não existe ansiedade. Se você está focado no presente, você não está sentindo ansiedade. Se você está sentindo ansiedade, a sua mente está ou no futuro ou no passado. Então, contemple as coisas ao seu redor. Comece a prestar atenção nos cheiros que você está sentindo, aonde que você está tocando, nos gostos que você está sentindo, nos barulhos que você está ouvindo. Comece a prestar atenção no que você está fazendo, nas pessoas que estão ao seu redor, nas cores que você está vendo, nos objetos, nas pessoas que você está vendo. Comece a prestar atenção nessas coisas. Foca no aqui e agora, foca no que está acontecendo no aqui e agora.
E isso aqui é um estilo de vida que você precisa de colocar em prática todos os dias para conseguir lidar melhor com a ansiedade. E, inclusive, isso é uma das maiores coisas que eu ensino na clínica para os meus pacientes. Aprender a focar no aqui e agora. Tem um livro que chama Como Domar um Elefante. Eu indico demais esse livro para vocês. Esse livro ele fala muito sobre essa questão de como controlar a ansiedade a partir do foco no aqui e agora. Então, isso vai ajudar demais vocês. Então, primeira coisa, aceita a crise. Segunda coisa, foca no aqui e agora. Sempre tenham em mente essa pergunta aqui, ó. Sempre se perguntem assim: o que eu posso fazer que está no meu controle agora para mudar o foco desse pensamento, desse sentimento que eu estou sentindo? Isso já vai ajudar demais vocês. Certo? Então, aceite, contemple as coisas ao seu redor. A próxima letrinha é o A. Age apesar da ansiedade. Como assim? É você agir, continuar fazendo aquilo que você estava fazendo antes de começar a ter a crise de ansiedade. Boa noite, Leninha, tudo bem? Seja bem-vinda. Como assim, gente? Às vezes, muitas das vezes, quando a gente começa a ter uma crise de ansiedade, a gente para tudo que a gente estava fazendo e coloca todo o foco na crise. E aí, como que você não quer que aumente algo que você está dando todo o foco, né? Existe uma parábola, uma historinha que fala, não é parábola, né? Não sei como que fala, uma historinha que fala dos dois lobos, né? Então tinham os dois lobos e tinha um homem que cuidava dos dois lobos. E aí um dia o vizinho desse homem perguntou para ele: qual dos dois lobos está crescendo mais? E aí ele respondeu: o que mais cresce é aquele que eu mais alimento. Então, enquanto mais você foca, enquanto mais você alimenta a sua ansiedade, colocando o foco nela, mais ela cresce, né? Então, você precisa de colocar o foco em coisas diferentes da sua ansiedade. Boa noite, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Colocar o foco em outras coisas. Que tipo de coisas? Continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Então, você estava trabalhando? Continua trabalhando. Estava estudando? Continua estudando. Sei lá. Continua fazendo o que você estava fazendo antes. Marina, não dou conta. Faz devagar, mas faz. Várias vezes eu já tive crise de ansiedade e eu sempre tento continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. E isso me ajuda demais a eu perceber que eu dou conta de fazer as coisas que eu preciso de fazer, apesar da ansiedade. Então, façam isso. Então, aceite, contemple as coisas ao seu redor, age apesar da ansiedade, libere o ar dos seus pulmões. O que é isso, liberar o ar dos pulmões? É justamente respirar o mais devagar e o mais lento possível que você conseguir. Por que isso ajuda? Porque quando a gente começa a respirar rápido, o nosso sangue, o nosso coração, ele começa a jogar menos sangue para dar conta de bater com aquela quantidade de oxigênio que ela está recebendo ali. Então, ele começa a bater mais rápido para dar conta de bater com aquela quantidade de oxigênio. Então, a gente precisa começar a respirar devagar para jogar o oxigênio necessário no sangue para que o seu coração dê conta de bater devagar com a quantidade correta de oxigênio. Então, libere o ar dos seus pulmões. Respire o mais devagar e profundo possível. E o próximo passo aqui é manter os passos anteriores, né? Então, mantenha todos esses passos. Continue ali numa postura de aceitar o que está acontecendo. Continue prestando atenção no aqui e agora, colocando foco no aqui e agora, tirando o foco da ansiedade, pondo foco em qualquer outra coisa. Continue fazendo o que você estava fazendo antes. Libere o ar dos seus pulmões, respire devagar e mantenha esses passos até que a sua ansiedade diminua. Aí aqui algumas dicas, antes da gente continuar. Algumas dicas que podem te ajudar. Tem um aplicativo que chama ROOTD, Rootd. Acho que é assim que fala. Rootd. Esse aplicativo tem um botão vermelho bem grandão no meio da tela, que você clica, e quando você clica, começam a aparecer várias coisas que vão te ajudar ali a lidar com a ansiedade. Então, baixem esse aplicativo. Inclusive, ele tem várias outras coisas lá que podem ajudar também. Várias dicas, várias mini aulinhas, vários textos informativos, e ele é bem bacana. Então, baixem ele. Outra coisa,
tente sempre mudar de foco. Então, vai beber água, muda de cômodo. Você tá, sei lá, na sala, começou a te dar crise? Vai pro quarto, vai pra rua, vai fazer uma outra coisa, vai fazer uma caminhada, conversa com alguém, tire o foco. Sempre se pergunte, o que eu posso fazer para mudar o foco desse sentimento? Para tirar o foco dessa crise que eu estou sentindo. E isso vai te ajudar demais a lidar com essa crise da melhor maneira possível. Continue fazendo isso até que a crise passe. Não se desespere com essa crise. Não se desespere com essa crise. De novo, não se desespere. Você já passou por outras crises antes? Ninguém morre de ansiedade, ninguém enlouquece numa crise, ninguém vive dentro de uma crise o resto da vida. As crises elas costumam durar no máximo 20 minutos, às vezes passa, mas já vi pessoas ficando o dia inteiro em crise. Mas é muito raro. Então, saiba que uma hora essa crise vai embora. O que você pode fazer de mais inteligente é aceitar que ela está ali. E isso não é achar que você está vulnerável à crise. Isso é aceitar que você sabe lidar com ela. Então, aproveita quando vier a crise para colocar, pensa assim, nossa, agora eu vou colocar tudo que a Marina falou em prática. E se der essa possibilidade de colocar tudo isso que a gente está falando aqui em prática, isso vai te ajudar demais. Então, mantenha todos esses passos. Tem mais uma letra aqui que eu esqueci o que é. Ah, tá, lembrei. Que é a letrinha E. Que é aqui, eu esqueci aqui qual que é a palavrinha que eles usam, mas é você... Qual que é a palavra, gente? Esqueci. Mas a letrinha E aqui do Acalme-se é para você começar a analisar. Depois que a crise passar, questionar por que aquilo ali aconteceu. Quais foram os gatilhos, quais foram os pensamentos que fizeram você se sentir ansiosa? O que você pode fazer para lidar melhor em uma próxima crise? Como você pode lidar melhor com esses gatilhos? Isso aqui tudo, gente, vocês aprendem a fazer em terapia. Então, por isso que é muito importante fazer a terapia. Para que você entenda o que te deixa ansiosa, quais são os pensamentos, quais são as situações que fazem com que você fique ansiosa e como que você pode reestruturar esses pensamentos dentro de você, ressignificar essas situações para que elas parem de te fazer ter crise de ansiedade. Então, é importante que vocês questionem tudo isso. E por último aqui é sorria e espere por uma outra crise, né? Que é o si, do Acalme-se, né? Sorria, porque você conseguiu lidar com a crise. Quando a gente sorri, isso é comprovado cientificamente que o nosso humor muda automaticamente. Dá um sorriso aí agora para você ver se você não vai se sentir melhor. Então sorria e espere por outra crise. Por quê? Porque ela vai existir. Porque, como eu disse, a ansiedade é algo que nasceu conosco. Então, de vez em quando, a gente vai ter crises de ansiedade mesmo, né? Então, é importante que você saiba que vão vir outras crises. Mas que agora você sabe lidar com elas. A Ana Cláudia tá rindo ali. Mas é verdade, mas é que agora você sabe lidar com elas, né? Então, espere por outra crise. É uma frase que eu sempre falo assim com meus pacientes, que eu acho que eles têm vontade de me matar, né? Aceita que dói menos. Aceita que a crise está ali, que vai doer menos. Eu garanto para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Como a minha garganta está seca, Jesus. A Leninha falou aqui, ó. Eu sinto algo tão forte que sinto doer no lado do coração. Sim, traz dores físicas. Eu não sei se você estava aqui, Leninha, mas eu estava falando justamente que tem pessoas que começam a ter problema com pressão arterial, justamente por conta da ansiedade, né? Então é perigoso. A ansiedade não mata ela por si só, mas você pode ter uma parada cardíaca. Você pode ter alguma coisa se você não tomar cuidado, né? Se você tiver algum problema de coração. Então é muito importante fazer esse tratamento, tanto com o cardiologista, quanto com o psiquiatra, quanto com o psicólogo, né? Deixa eu ver aqui. A Gabi pediu para eu escrever o nome do aplicativo. Deixa eu colocar aqui então para vocês. Baixem ele aí, ó. Vou colocar aqui tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Ó, é o Rootid. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Rootid. Opa. Ai, ai. Eu não consigo fixar.
Aqui, fixei aqui o comentário para vocês não perderem. Então, gente, baixem esse aplicativo aí que ele vai ajudar demais também. Essas são algumas coisas que vocês podem fazer aí nos momentos de crise, que pode ajudar demais vocês. Mas é importante que vocês tratem a causa da ansiedade para que as crises vão diminuindo. E aí, outra pergunta que eu recebo bastante aqui também. Como controlar a ansiedade no dia a dia, né? E aí é justamente isso que eu tô falando. As crises a gente vai lidando com elas, vai manejando, tolerando, ou pelo menos diminuindo a ansiedade, a intensidade delas. Mas a gente precisa de lidar com a ansiedade no dia a dia. Nem sempre a gente tá em crise, mas às vezes a gente sente ansiedade, né? E como que a gente lida com isso? Algo muito importante é que você comece a olhar mais para vocês. Lembra que eu falei da atenção plena? A atenção plena é prestar também mais atenção em você, né? Começar a prestar atenção em você, sair do piloto automático, sair dessa vida corrida que a gente tem, onde parecem emoções e a gente simplesmente toma elas como verdade absoluta, e começar a identificar quais são os gatilhos que nos deixam ansiosos. O que é que acontece que eu fico ansiosa? Qual é o pensamento que me vem que me deixa ansiosa? Começar a olhar para esses pensamentos, para esses gatilhos, começar a trabalhar eles. Deixa eu ver aqui o que a Ana Cláudia falou. Adorei seus últimos conselhos de controlar meus pensamentos, do que gatilhos, a minha crise quando eu estou trabalhando... Tá. Minha crise quando eu estou trabalhando de que vou me atrasar para entregar. Sim, então, olha lá, você entendeu, você parou, olhou para você e percebeu que o que te trazia ansiedade era você achar que você ia se atrasar, né? E aí, quando a gente sai do piloto automático, por exemplo, a gente começa propositalmente a chegar atrasado no trabalho, a gente percebe esses pensamentos que vêm de cobrança. Né? Então teve um vídeo aqui, não sei se todo mundo viu, mas teve uma live aqui que eu falei. Pessoas que chegam cedo no trabalho, comecem no trabalho não, em qualquer situação, se atrasem um dia só. Comece a prestar atenção nos pensamentos que te vêm. Pessoas que chegam atrasadas, se forcem a chegar adiantadas. Prestem atenção nos pensamentos que te vêm. Basicamente, gente, saiam do piloto automático. Comecem a fazer coisas diferentes. E comecem a perceber qual que é o pensamento, o sentimento que te vem ao fazer essas coisas diferentes. Isso vai te ajudar demais aqui a entender quais são os gatilhos, quais são os pensamentos sabotadores que você tem. Então, uma pessoa que chega muito tarde, que sempre chega adiantada no trabalho, se ela chega atrasada, ela vai ter pensamentos de cobrança do tipo: nossa, mas você vai se atrasar? Nossa, mas que falta de respeito. Nossa, mas você não tem jeito mesmo, você não presta, você não merece ter esse emprego. Ela vai começar a ter esse sentimento de autocobrança. E aí, quando ela sai desse piloto automático, ela começa a perceber que ela se cobra demais. Logo, uma pessoa que sempre chega atrasada, quando ela começa a chegar adiantada, ela começa a perceber que ela sempre tem pensamentos sabotadores. Mas dá pra dormir mais 5 minutos. Mas nem é tão importante assim, você pode atrasar. A gente precisa de começar a prestar atenção nos gatilhos, sair do piloto automático, começar a entender quais são os pensamentos que nos trazem ansiedade. Certo, gente? E outra coisa também é diferenciar aqui interpretações de fatos, né? Dentro de tudo isso que está me deixando ansiosa, o que realmente está acontecendo e o que é uma interpretação minha. Muitas vezes a gente deita para dormir e fica pensando: nossa, e se der esse problema? Por exemplo, e se eu for mandada embora, não arrumar emprego, for morar na rua e morrer, e acontecer tal coisa comigo, e minha filha passar fome? Dentro dessa situação, o que é real e o que são só pensamentos? Comece a fazer essa diferenciação. Por isso, saia do piloto automático, comece a prestar atenção nos seus pensamentos e comece a entender ali o que é interpretação e o que são pensamentos. O que é interpretação e o que são fatos. Isso vai te ajudar demais a lidar com a ansiedade no dia a dia também. Certo, gente? Última pergunta aqui, que eu recebo bastante, né? Como que a gente ajuda alguém com ansiedade?
ajudando essa pessoa a fazer tudo isso aqui que a gente falou hoje, mas, né, ajudando então ela a mudar de foco, levando água para ela, chamando ela para fazer uma caminhada, conversando com ela, ajudando ela a respirar, lembrando ela que ela precisa de respirar, falando coisas boas para ela. E aí que entra o mais importante. Cuidado com o que você fala. Se você convive com alguém com ansiedade, você vai sair dessa live aqui e você vai estudar sobre ansiedade. Você vai pegar todas as dúvidas que você tem, você vai procurar aqui no meu Instagram sobre essas dúvidas. Se não tiver, você vai lá no Google e vai procurar. Ansiedade é falta de Deus? Ansiedade é coisa da nossa cabeça? É doença mesmo? Começa a colocar suas dúvidas lá. Estuda sobre a ansiedade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente dá opiniões para uma pessoa que está passando por um problema. Ignorem o cachorro latir. Presta atenção aqui em mim. A gente começa a dar atenção para essas situações e a gente acaba atrapalhando a pessoa, deixando ela mais ansiosa ainda. Então comece a tomar cuidado com o que vocês falam. E isso é muito importante. Coloque todos os outros passos aqui em prática, que isso também vai te ajudar demais a lidar aqui com os sentimentos de ansiedade das outras pessoas. Certo, gente? Alguém tem dúvidas? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. As dúvidas que eu tinha trazido são essas. Deixa eu ver. Aqui, ó, a Daniela perguntou. Sobre os florais e óleos essenciais, são eficazes para ansiedade? Daniela, são, mas depende do nível de ansiedade que você tem. Se for uma ansiedade extrema, não vai adiantar. Você vai precisar, talvez, de tomar um medicamento mesmo. Medicamento. Mas se for um nível leve, talvez ajude sim. Vai depender muito de como é a sua ansiedade. Às vezes nós nos sentimos tão ansiosos que a gente precisa de um medicamento para nos ajudar ali a, pelo menos, ter mais equilíbrio para conseguir colocar esses passos aqui que eu passei para vocês em prática. Porque se você tiver uma ansiedade muito grande, você não vai conseguir colocar isso aqui em prática. É a mesma coisa de uma pessoa que, por exemplo, machucou o joelho e ela precisa de fazer fisioterapia. Só que ela sente tanta dor que ela não consegue fazer fisioterapia. E o que ela tem que fazer? Tomar um medicamento para o joelho parar de doer, para ela fazer a fisioterapia. É exatamente assim que funciona na psicoterapia também. Às vezes você sente uma ansiedade tão grande que não dá conta de colocar os passos aqui, né? O passo a passo, colocar as orientações em prática. E aí você precisa de um medicamento para te ajudar a se sentir mais calma, para você aprender a lidar com isso, né, com os passos, estando medicada, para que um dia você não precise do remédio, né? O remédio te acalma, mas ele não trata a causa. Então, é importante que você aprenda a tratar a causa também. Se for um caso mais leve, sim, os florais e óleos essenciais ajudam sim. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Algo mais que vocês desejam falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, é isso então. Como eu disse pra vocês, na verdade, meus horários estão bem bagunçados. Então, assim, essa semana eu estou dizendo pra vocês que o nosso horário fixo de live é às 8h35. Porém, a minha agenda tá uma bagunça. Pode ser que tudo mude, pode ser que semana que vem eu tenha que marcar um outro horário. Mas, em primeira ordem, fica aí agendado para toda quarta às 8h35. Se caso algo acontecer, eu aviso vocês para mudar. Certo, gente? E logo, logo a gente organiza esse horário de lives aí direitinho novamente, como sempre foi. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sido útil. Vou tirar uma foto aqui agora e vou publicar lá no meu feed. Eu quero que vocês vão lá e comentem o que ficou dessa live para vocês. Qual foi o maior ensinamento que vocês tiveram com essa live aqui? O maior insight que vocês tiveram? Combinado? Vocês vão lá comentar? Comentem lá, que eu fico esperando lá o retorno de vocês. Certo, gente? É isso então. Espero vocês aqui na semana que vem. Em breve a gente vai ter muita novidade, muita coisa legal. Para quem não viu, eu vou abrir um curso aqui, um programa de controle de ansiedade. A primeira aula vai ser gratuita. Para você se inscrever,
Você só precisa de me mandar uma mensagem aqui que eu faço a sua inscrição para você ter acesso a essa primeira aula. E nessa primeira aula aqui eu já vou te ensinar passos muito importantes para controlar a ansiedade. Então, se você quiser participar, me manda uma mensagem aqui no direct, me manda uma mensagem aqui no Messenger pro pessoal do Facebook, que eu vou sim colocar vocês no grupo, vou mandar todas as informações para vocês e fazer a inscrição de vocês. Certo? É isso então, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Desculpem aí a pessoa descabelada, né? O calor tá de matar. Mas é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom finzinho de semana aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Imagina, Lucília. Obrigada a você, viu? Esteja sempre aqui conosco. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui, comentando, participando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.